Ai, gente, eu tenho buscado os pleidianos, né? Mas, assim, eu só achei o inimigo, que são os dragões, os répteis. Esses a gente não precisa nem ir atrás. Eles fingem que a gente vai atrás deles por engano, mas eles lutaram por trás das cortinas, né? Das dimensões para manipular para isso acontecer. Mas o dito pleidiano não faz nada porque o coitado tá naquela lei de não interferir, do livre-arbítrio. Mas presta atenção, meu filho, que livre-arbítrio a gente tem se nossos pensamentos, nossos atos estão limitados numa engenharia social, em palavras, em conceitos e em desinformação que passem para frente, né? Que livre-arbítrio a gente tem se a gente depende de dinheiro para comprar as coisas e às vezes fazem feitiço para a gente não ter nada, os caminhos fechados, né? Eu tenho observado esses ditos pleidianos, porque eu não sei se é pleidiano mesmo ou é pseudo-pleidiano fingindo ser pleidiano, né? Porque a gente não sabe como que a gente vai verificar, né? Eu tenho visto muita comunicação espirituais e a pessoa simplesmente acredita em tudo que o suposto espírito diz, né? Não consegue ter um teste que verifique o que realmente está ali, né? Esse é um problema das comunicações espirituais, tanto por vidência, como por audiência, como por incorporação, né? O espírito chegou, a pessoa se fez cara de sonso, se falou miado, a pessoa acredita em tudo que fala, tá? Então fica complicado isso. Fica muito complicado. Eu acho que está faltando algum sistema de verificação que realmente está ali se falando, né? E aí você vê uns discursos assim, eu estava lendo, mas eu não aguento, eu acabo saindo dos grupos porque é um discurso alienante. Ah, vocês precisam buscar ferramenta, presta atenção, gente. A pessoa está sendo atacada por tudo que é lado, está sendo sabotada espiritualmente para fechar o caminho, não tem dinheiro, não tem família, está doente, está acidentado. Você acha que essa pessoa vai buscar ferramenta como? Aí o pleidiano, não pode interferir, não pode ajudar, não pode fazer nada. Você tem que se virar com os pés e mão atados. Aí eu te pergunto, gente, isso aí é uma alienação, um discurso alienante. A alienação vem do inferno, não pode vir do reino de perfeição. É isso que eu questiono. Será que esses pleidianos que estão se comunicando são os pleidianos verdadeiros ou são os ex-pleidianos que não se salvaram e foram para o inferno? Ou são dracos fingindo ser pleidianos? Sabe? Porque não faz sentido para mim o discurso, sabe? Se você for pensar em livre-arbítrio, que livre-arbítrio você tem baseado numa engenharia social, em conceitos limitantes e às vezes, muitas vezes errôneos, que passaram para você, ou até mesmo desinformação em relação à espiritualidade, que tem muitas por aí. Como que você vai decidir algo baseado em uma engenharia social limitante, condicionante e às vezes deturpada? Não é um livre-arbítrio realmente, né? Você está pensando baseado em pensamentos de outras pessoas que plantaram aquele conceito em você, ou de uma engenharia social que plantou aquele pensamento em você. O pensamento não é teu legitimamente. Livre-arbítrio é se não houvesse essas engenharias sociais e te enfiando conceitos na cabeça. Tá entendendo? Não tem um real livre-arbítrio, né? Então, se eu, uma humana, consigo ter esse discernimento, tudo bem que eu tô aqui no meio, né? Mas muitas pessoas estão no meio e não conseguem ter esse discernimento. Eu tô aqui no meio, tô sentindo na pele as coisas e vendo o que tem que ser, o que não tem que ser, né? Que as coisas não são muito bem quando passa pra gente. Agora, esses tais pleidianos, se eles não estão na Terra, estão no mundo da purpurina, podem estar alienado, achando que tudo é colorido como é lá. Achando que as pessoas são iguais como estão lá. Mas não é possível que não tenha um estudo, né? Até os próprios judeus, né? Os espiritualistas, não sei mais quem fala isso, né? Para você entender as coisas, se são verdadeiras ou não, você precisa ter o roacho de Deus. O Espírito de Deus vai te dizer se a coisa é verdadeira ou não. Então, os pleidianos não têm o Espírito de Deus, né? Não têm o roacho de Deus, né? Então, eu acho que esses pleidianos que estão se comunicando não são os verdadeiros pleidianos, são os caídos. São os que se ferraram ou é o inimigo fingindo que são eles, né? É que nem a história dos druidas, né? Todo mundo que está aí se dizendo que é druida, não é druida, é o Fomoré, descendente de Fomoré, né, que é o clã inimigo, que tinha inveja dos filhos de Deus, que eram os pleidianos, eram os druidas, eram os judeus, né?
E aí mataram todo mundo e roubaram o lugar deles e começaram a se chamar de druida, de arquidruida, mas não são, tá? O que eu questiono também quanto a isso, que não é possível que um não se salvou, era tão poderoso os seres do céu, né? Tinham poderes espirituais de Deus, não é possível, sabe? É que nem Jesus, como pode um superpoderoso ser morto, né? Não é possível que não deu uma explosão de canhão, não matou o vagabundo. Ah, o bem não mata, eu acho assim, se você não mata a praga que está no seu jardim, ele vai destruir sua praga, isso vai te fazer mal por matar a praga do jardim? Não, você tem que matar a praga, senão seu jardim é destruído, sabe? Essas abstrações que o povo coloca, isso se chama alienação, idiotia, e acaba gerando um resultado final de injustiça. Porque você salva o vagabundo e destrói o inocente, que nem a porra da igreja do cu, né? Não, tem que amar o próximo, olhar quem. Então você ajuda o ladrão e destrói Jesus, o inocente, para salvar o culpado. Se chama injustiça o resultado final, monstruosidade. Então eu acho que todos que estão com esse discurso, né, que alienante, que o resultado final gera uma injustiça e uma impunidade, né, um desamparo, isso não pode vir de seres celestiais, isso só pode vir de seres umbralinos. Eu acredito que os seres da verdadeira luz, os pleiadianos, não estão realmente se comunicando nesses lugares, nesses grupos.